Bom, vamos lá. Na cartela do empreendedor de classe média, o governo marcou redução de imposto, exaltação da prosperidade, críticas à segurança pública e até Pai Nosso. Foi bingo, Pedro? Luísa, mais ou menos. Mas eu diria o seguinte, eu realmente acho que o governo está fazendo tudo certo. Eu acho que eles entenderam Eu acho que eles entenderam onde está o buraco. E do que eu estou falando aqui? Às vezes as pessoas interpretam um pouco... Às vezes quando tem uma turma de direita que entra no nosso chat, nos comentários dos vídeos que eu gravo, e fica falando, Pedro, na verdade é de esquerda porque ele fica dando conselho para... conselho para o governo Lula de como agir com essa nova direita e tudo mais, mas aí imediatamente vem a turma de esquerda e se vira e fala, Pedro de esquerda, vocês estão malucos? Vocês estão prestando atenção no que ele está falando e tudo mais? Você sabe que essa frase, o governo está fazendo tudo certo, ela poderá ser usada contra você, né? Com muita frequência ela é usada contra mim. Mas o ponto aqui fundamental é o seguinte, a minha preocupação não é com o governo Lula. A minha preocupação é com a democracia. A minha preocupação é com o bolsonarismo. E existe uma parcela grande de brasileiros que foi se inclinando na direção da extrema-direita nos últimos anos. Esse é um movimento que vem crescendo e não diminuindo desde 2016. E o núcleo forte, não é o único núcleo, mas o núcleo forte desse movimento são homens de classe média baixa, que estão justamente nessa faixa aí de 2 a 5 salários mínimos por mês, em geral com ensino médio. Eu tenho batido muito nessa tecla e o único motivo pelo qual eu bato consistentemente nessa tecla é o seguinte, a gente está falando de um grupo que é um grupo muito grande de pessoas, eles representam quase 25% dos brasileiros. Esses homens, eles se sentem profundamente abandonados, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todas as democracias. Eles são de fato vítimas de transformações que se deram no mundo de todo tipo, transformações de ordem social, tem transformações de ordem comportamental e transformações econômicas, e meio que calhou de fazer com que eles sejam os derrotados em todas as coisas. Entendeu? Então eles têm uma sensação de perda de status, eles têm uma perda real de perspectiva de futuro, eles têm uma quantidade de dificuldades pela frente que não são irrelevantes. E isso é um risco grande para uma democracia. Por quê? Porque eles são um contingente muito grande de pessoas, e se essas pessoas começam a achar que a democracia não é capaz de entregar nada para elas, elas começam a olhar para o lado e para o outro, que é exatamente o que elas estão fazendo. No fim das contas, o que o governo Lula está dizendo é o seguinte, nós entendemos que a prioridade, tudo bem que no ponto de vista deles é uma questão essencialmente eleitoral, mas eles compreendem que a prioridade para o Brasil é trazer de volta para as esperanças que a democracia emana esse grupo de brasileiros. Acho que não existe prioridade maior para qualquer democracia nesse momento. Que é um público que já foi eleitor do PT, né? Ele já foi eleitor do PT, mas, Luísa, tem um fenômeno, que é um fenômeno que a turma de esquerda tem uma certa dificuldade de compreender, que é um fenômeno sociológico que se repete. Gente que acaba de chegar à classe média, tendo vindo da pobreza, fica conservador muito rápido. Fica conservador porque a memória de o que é ser pobre... Deixa eu trazer aqui a minha definição, que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem. Não, mas essa turma que vive na periferia, eles são pobres, na verdade, isso, aquilo, tudo mais. Vamos ver, o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo a distinção entre ser classe média e ser pobre? Classe média é a pessoa cuja preocupação é pagar as contas no final do mês. Pobre é a pessoa cuja preocupação é ter um teto em cima da cabeça e fazer 3 refeições por dia. São universos de preocupação muito diferentes, muito diferentes. Quando você está preocupado em ter um prato de comida 3 vezes por dia e ter um teto até o final do mês em cima da sua cabeça, ali a batalha é por sobrevivência. Quando o seu problema é que você tem um boleto
das Casas Bahia, ou seja lá do que for, para pagar o ar-condicionado ou a geladeira que você comprou em 12 vezes, é claro que você tem um problema, é claro que você passa sufoco, é claro que você tem dificuldades, mas a sua luta já não é mais por sobrevivência, a sua luta é por manter um padrão de consumo e talvez aumentar o seu padrão, a capacidade do seu padrão de consumo. Nesse momento, quando você é alguém que está nessa classe média, recém-entrante na classe média, que está 10, 15, 20 anos nessa classe média, e você ainda tem memória de como era ser pobre, por natural, você se torna uma pessoa muito conservadora. Você não quer abalos, você não quer transformações, você não quer mudanças. Você quer que as coisas fiquem porque você ainda se sente profundamente inseguro nesse lugar em que você está. E as condições econômicas do mundo apontam para meio que confirmar que sua posição nesse lugar não é de fato muito segura, não. Você tem uma dificuldade real, você tem um problema real por resolver. Ou seja, essas pessoas tendem a ser mais conservadoras, sim. As classes médias muito jovens, gente que está na classe média, na primeira geração de classe média, essas pessoas tendem a ser conservadoras, sim. Classe média progressista é quem é filho de gente que estava na classe média, neto de gente que já estava na classe média. Quem acabou de chegar costuma ser conservador. Isso é meio que da natureza sociológica deste contingente de pessoas que nós chamamos classe média. Do ponto de vista de comportamento, isso não vai mudar. Mas isso não quer dizer que, pela política econômica, pela política de segurança, o governo Lula não possa ir lá e conseguir alguns desses votos. Eles não precisam de todos, eles precisam de uns 10, 20% desses votos que eles não têm. A parada é duríssima para eles conquistarem esses votos. Vamos para São Paulo, então, saber da Flávia e da Carol, que já estão por lá, qual é a visão que elas têm disso, se isso vai funcionar, qual é o palpite de vocês, hein, meninas? Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Carol. Bem-vinda. Sempre um prazer te ter aqui. Que bom que você está aqui do meu ladinho. Eu vou já te passar a palavra, mas eu quero dizer que o Pedro... Deixa eu falar mal do Pedro já para começar. Hoje não dá para falar mal do Pedro. Eu estou concordando com o Pedro. Eu também, mas eu quero denunciar que ele só foi assim, todo... bonitinho nessa primeira etapa, porque eu avisei na reunião de pauta que eu ia pra cima dele com tudo hoje, viu? Até no meu Instagram eu coloquei, hoje vou discordar de Pedro Doria. Aí ele veio e me esvaziou dessa forma. Eu nunca concordei tanto com Pedro Doria do que hoje, como hoje. Isso posto, eu quero dizer que o Pedro Doria é o que escolheu a thumb do nosso programa de hoje, a última cartada do Lula, do governo Lula. Então eu vou discordar sim, você não escapará do meu escrutínio, viu, patrão? Patrão, Sim, senhora. Patrão foi ótimo. Olha só. Ele tá quebrando o estúdio aqui, Flávia. Brincadeiras à parte. Ele jogou o microfone no chão, tá revoltadíssimo. Ele fica com saudade de mim, Lu. Ele fica morrendo de saudade de mim. É o seguinte, eu só não acho que seja a última cartada do governo Lula. Talvez até seja, mas eu fui contra esse título, porque eu falei, gente, mas e se for a penúltima, né? Nós vamos cravar assim que é a última? Mas tem uma questão de timing mesmo que eu estava já pronta para fazer um monte de ressalva. Não, o Pedro está errado, mas não tanto e tal. Ele quebrou minhas pernas. Bom, sim, o governo Lula está nesse movimento de falar com mais gente, de falar com gente com quem ele não vinha falando, pelo menos não de forma efetiva. Existe um diagnóstico, talvez, para fora, um pouco menos taxativo que esse que a gente faz aqui, de que eles não estavam falando, não estavam enxergando o problema, e sim que eles não estavam comunicando direito para esse público as medidas que já vinham sendo tomadas. Eu particularmente acho que tem um pouco de cada coisa, mas eu acho que, de maneira geral, o governo Lula demorou para tomar algumas medidas muito importantes, para sinalizar coisas importantes. E veja, não é só que demorou porque foi lento. Em muitas frentes, porque realmente
têm um timing ali de conversa, de negociação. Então, você pega a PEC da segurança pública. Pô, o Lewandowski reuniu todos os governadores, sentou, ouviu críticas do Caiado, do Zema, potenciais adversários eleitorais, fez o processo republicano. Não estou discutindo o mérito da PEC ou nada, mas a gente estava acostumada com um ritmo muito acelerado do bolsonarismo, de desmonte, né, acima de tudo, de desconstrução, mas também de pautas, uma por dia, como o trumpismo também faz. Uma democracia funcional, seja de um governo de centro-esquerda, seja de centro-direita, tem outro ritmo, as coisas acontecem em outro ritmo. Agora, esse público tem pressa, né, Carol? Assim, as pessoas estão sentindo uma necessidade de serem enxergadas, de serem contempladas por políticas públicas e tudo mais, e de estarem legitimadas no debate político por esse grupo, e não só pela direita ou pela extrema-direita. Você acha que pode ser por aí? Acho que é por aí, eu concordo com o Pedro bastante, que de fato o governo está agora acertando muito, ou pelo menos tentando acertar nessa tentativa, que eu entendo a mensagem do Última Cartada, porque a gente espera, inclusive, que seja a última, que dê certo. Que dê certo em comunicar o que o governo, de alguma forma, já está fazendo de maneira descentralizada, como vocês falaram aqui. Nada mais é do que um reagrupamento de medidas de políticas e medidas que já estão sendo tomadas, exceto a nova do imposto de renda, são medidas que já estão sendo tomadas e também tem um reempacotamento de comunicação. Passamos tantos programas aqui dizendo que era um problema de comunicação e de insuficiência de apenas a fala do presidente Lula, a carismática e popular fala do presidente Lula, um pouco que sempre teve uma função de corrigir talvez uma insuficiente comunicação do governo. Essa fala do presidente Lula até então, a gente já falou disso aqui muitas vezes, não estava mais sendo suficiente para cobrir essas lacunas de eventuais problemas de comunicação do governo. Fica a pressão também no governo foi clara nas últimas pesquisas de opinião de avaliação do governo Lula e do presidente, especialmente mostrando que o Lula vinha perdendo popularidade no seu segmento, no segmento que votou nele, que historicamente vota nele e que votou nele nas últimas eleições. Então essa foi uma última cartada ali de pressão sobre o governo, e também concordo com o Pedro quando ele fala, se eu entendi corretamente, Pedro, que a pressão foi no governo a partir de uma perda de popularidade, inclusive no seu próprio segmento de apoio, mas também essas medidas de comunicação agora, elas comunicam com uma parcela maior da população, né? São homens e mulheres trabalhadoras de esquerda ou de direita ou de nada, porque às vezes esses conceitos não significam nada para a base da população, que está procurando emprego, que tem quatro empregos informais ao mesmo tempo, que quer pagar suas contas, como o Pedro fez a distinção, né? As pessoas que lutam pela sobrevivência e as que lutam para seguir tendo um padrão de vida e de consumo e conseguir pagar suas contas como fazia antes. Me parece que essas medidas não vão se comunicar apenas com o eleitorado petista. Não, e tanto que somando parte do discurso do próprio Lula, como você apontou, que em boa medida responsável pela comunicação do governo, sempre foi, né? Então, essa semana ele falou da República de Ladrões de Celular, ele rezou um Pai Nosso ao falar sobre o assunto e tal. Ele vem buscando formas de incluir no discurso setores da população que se sentem negligenciados por ele. A questão do Pai Nosso, até quero fazer essa ressalva e te trazer aqui, né, você como estudiosa dessa intersecção entre religião e política, a gente até debateu isso internamente hoje na reunião de pauta, porque o presidente Lula sempre foi religioso, né? Não é uma novidade ele falar, ele usar recursos da religiosidade dele no discurso e tudo mais. Não só, ele foi um dos pioneiros de trazer, por exemplo, pastores evangélicos para o palanque, convidar mesmo, fazer aliança para se eleger em 2002.
ele teve que procurar proativamente as lideranças evangélicas, a união dele com o bispo Edir Macedo ficou... parte de uma mudança né, histórica. Né? E você que já... Eu lembro a primeira vez que eu te entrevistei, você fez essa recapitulação do histórico desse envolvimento político das lideranças evangélicas, e você vai saber falar muito melhor do que eu, mas então dizendo, não é que o presidente Lula isso seja totalmente novo na sua postura, mas ele vem, parece que reforçando esse lado dele e sinalizando para o público que tem isso em alta conta, que ele também tem, né? Sim. Pode ser isso? Eu concordo, ele sempre usou, né? Que a gente olha com outro escrutínio agora, cada vez... Eu me lembro no início desse governo... Eu não lembro em qual momento exatamente, já tinha alguma avaliação ali de questionamento sobre o governo Lula e em algum discurso, eu não vou me lembrar exatamente se foi no Nordeste, ele usou muito Deus, Deus, Deus. E eu me lembro que vários jornalistas me procuraram, ao mesmo tempo, vários jornalistas estavam fazendo matéria que contaram as vezes que o Lula tinha falado Deus e queriam saber se aquilo era uma sinalização para o campo, ou se aquilo tinha... Eu acho que a gente também está com um escrutínio maior, cada vez que, como a religião está muito colocada no debate público e no debate político, a gente também está com uma lupa cada vez maior. Então, como você disse, o Lula sempre acessou esses... que faz parte da identidade católica popular dele, do próprio Lula, né? E da Constituição do PT. E quando ele fala do Pai Nosso, ele tá se remetendo a uma religiosidade popular. Ele está se remetendo a algo que... ainda que não seja formalmente, tradicionalmente adotado por todas as religiões representadas no Brasil, ou que tenham adeptos no Brasil, ele está falando com o cristianismo, com um país de maioria cristã, e no cristianismo o Pai Nosso é adotado universalmente, né? Ainda que com diferenças entre os católicos e evangélicos, é um ensinamento, na verdade, para todo mundo que está nos ouvindo, o Pai Nosso é um ensinamento de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Então, é um ensinamento de Jesus Cristo sobre como orar, né? E aí daí que se origina o Pai Nosso. E o Pai Nosso, como tradição, ele é muito usado pelo catolicismo, obviamente, o catolicismo preza mais pela oração do que até pelos fundamentos do texto, e pelo campo evangélico tradicional também sempre foi muito usado, é menos usado, e aí por um distanciamento ali de ritos, de liturgia, especialmente do campo evangélico mais pentecostal. Eu não quero entrar aqui em tecnicalidades para quem está nos ouvindo, mas só para dizer que ele está falando com um Brasil de maioria cristã. Ele está falando de uma religiosidade popular, então de alguma forma, é um pouco como se a gente dissesse, quem não sabe, mesmo, vamos lá, nós, mesmo você aí sem religião, Pedro, que eu não sei como você se define, quem não reza um Pai Nosso, ou quem já não rezou um Pai Nosso um dia na vida, ou quem em algum momento, jogadores de futebol vão começar um jogo, se reúnem e rezam um Pai Nosso. Ó, veja que eu estou falando rezam, porque é um termo católico, se a gente estivesse falando dos evangélicos, a gente estaria falando em oração. De qualquer forma, né, nos exércitos, então quem não pelo menos conhece um Pai Nosso? Então é disso que ele está falando, é disso que o presidente Lula está falando, mas ao mesmo tempo, orientado e preocupado com isso, ele também está falando com um país de maioria cristã. É isso, e ele não é o estereótipo, já vou passar para o Pedro te responder, mas o Lula nunca foi o estereótipo do comunista ateu, né? Ao contrário, ele tem justamente essa ligação, como muito da esquerda brasileira. Eu brinco, né, que eu tenho um símbolo do sincretismo brasileiro, e sincretismo político e religioso brasileiro na casa, enfim, de uma querida pessoa da minha família que tem o capital e uma Nossa Senhora em cima do piano. Sim. E eu adoro, toda vez que eu vou lá, eu tiro uma fotinha, porque eu acho incrível. Mas e você, Pedro? O que você quer responder a Carol? Você reza o Pai Nosso, Pedro? Essa é a minha pergunta. Sabe rezar o Pai Nosso? Nos momentos de aperto? Carol, eu sou um ateu irremediável. Eu sou um tipo muito...
muito estragado demais de ateu, porque meus pais eram ateus e meus 4 avós eram ateus. Então, essa casa, ser criado numa casa onde Deus é uma figura tão ausente que esses símbolos... eles não querem dizer nada para mim. Então, não, nem numa situação de aperto eu rezo um Pai Nosso. Mas você sabe rezar o Pai Nosso? Eu sei rezar o Pai Nosso. Eu também saberia rezar uma Ave Maria, se fosse o caso e tal. Mas não... É engraçado, essas coisas. E sabe, eu tento... Eu busco. Eu fiz o Caminho de Santiago na esperança de que eu sentiria alguma coisa, nem que fosse uma formigadinha lá dentro, ou algum... cheguei mancando em Santiago de Compostela depois de andar 700 quilômetros e foi um bom exercício, essencialmente, mas não houve uma experiência espiritual. Em Jerusalém, um mês atrás, eu fiquei uns 20 minutos com a testa colada no muro ocidental, embaixo do Monte do Templo, e depois me ajoelhei e encostei também na Igreja do Santo Sepulcro a cabeça, tanto onde foi crucificado Jesus Cristo, como depois no lugar dele de sepultamento. Eu meio que estou sempre buscando ver se em algum momento... O Senhor bom Deus me abençoa com a bênção da fé, mas ainda não aconteceu, não. Eu não sou, no entanto, nenhum ateu Tudo bem, rábico. mas o ponto é... O ponto é, desculpa? O ponto é, você não reza, mas saberia, né? Como você disse, né, Pedro? Eu saberia. Você não reza, mas saberia rezar se precisasse. Esse é o ponto principal da comunicação. Eu sei me comportar numa sinagoga, eu sei me comportar numa igreja católica e eu sei me comportar num templo evangélico. Eu sei quando tem que se levantar, quando tem que sentar e, em geral, eu sei quais são as palavras que têm que ser ditas em que momentos, mas é uma coisa meio que de copiar os outros, né? Vamos lá, vamos voltar para o que é relevante aqui na história, que é... Lula, evidentemente, é católico. Ele não é como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, que se de repente rezasse um Pai Nosso como presidente da República, a coisa soaria, evidentemente, muito hipócrita, porque não é dele. Não é o caso do Lula. Agora, ao mesmo tempo, é claro que ele está fazendo isso politicamente. O Lula trabalha com esses símbolos muito habilmente como político. Ele usa quando ele acha que ele tem que usar e ele esconde quando ele... Ele não é um católico que fica expondo sua vida religiosa 24 horas por dia. Ele faz isso quando é importante fazer. Agora, eu não vejo nenhum problema de ele fazer isso. A questão fundamental aqui, voltando para a questão do título que nós demos, se essa é a última cartada do Lula ou não, que a Flávia, e não só a Flávia, isso aí, esse troço só está no título porque eu usei a prerrogativa de chefe e determinei que era, porque eu fui voto vencido no sentido de que eu fui o único voto a favor desse título. Foi unânime, foi realmente. Foi absolutamente uma derrota cachapante e um uso absolutamente arbitrário de autoritarismo meu impor esse título. Mas deixa eu argumentar aqui por que eu acho que que a gente pode falar que isso é a última cartada. Porque essa é uma política extremamente agressiva no sentido de que é um cavalo de pau. É uma mudança muito radical na maneira como o governo vinha agindo. Mas eu acho que parte é o que eu estava falando, de um diagnóstico corretíssimo por parte do Sidônio Palmeira, de que, olha, é com essa turma, a gente tem que falar com essa classe C da periferia urbana. É com essas pessoas que a gente tem que falar. O governo do PT tende a conseguir uma abertura maior nas mulheres do que nos homens, mas mesmo nos homens eu acho que dá para conseguir alguns votos ali. O problema é o seguinte: é difícil fazer essa política, porque essa política é uma política de comunicação. A gente não está falando aqui de políticas públicas per se. A ideia,
o pé de meia, que aliás me soa como uma excelente política pública, a coisa da isenção até R$5.000 e fortes abatimentos na turma que ganha até R$7.000, essas já eram políticas que o governo tinha. O que o governo agora está fazendo agrupando tudo num nome só para ficar batendo bumbo. Olha aqui o que a gente está fazendo por vocês. Olha aqui o que a gente está fazendo por vocês. E não tem nada de errado com isso. Parte do trabalho dos governos é informar a sociedade o que está sendo feito. Aí a sociedade avalia se é bom ou ruim. Mas essa informação faz parte do trabalho. E, em geral, você tem que fazer isso de uma forma, como na forma de uma política de comunicação, que é propaganda mesmo. É uma maneira de você conseguir fazer com que as pessoas entendam. O problema é o seguinte: demora para uma política dessas começar a fazer efeito. Não é assim, opa, instalei, fiz uma cerimônia no Palácio do Planalto, mostrei uma logomarca, mostrei um slogan e acabou. Não. É só você tem que chegar às pessoas. E essas pessoas, a Carol fez uma observação que eu acho que é muito pertinente, porque isso é um traço comum aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, onde você tem esses movimentos fortes de extrema-direita e democracia, a gente vê essa característica. Essa turma é muito mal informada. Essa turma não se informa, essa turma não se interessa por política. Essa turma tem trocentos interesses. Política é, em geral, um interesse que está lá atrás. Você vai prestar atenção em política durante as eleições. E então essas pessoas também não estão ligadas no jornalismo tradicional. Não é que não vejam o Central Meio ou assistam a Globo News ou leiam a Folha de São Paulo. Não. Mesmo a rádio popular, elas costumam não acompanhar. Então elas se informam muito pesadamente por essa estrutura de comunicação que a extrema-direita montou. É muito difícil fazer chegar mensagens a essas pessoas. Fazer chegar uma mensagem lá no grupo de WhatsApp que elas frequentam, para uma coisa que o pastor possa dizer no púlpito, as conversas no dia do futebol, no dia do culto, é difícil chegar. Então, boa parte do esforço do governo vai passar este ano tentando comunicar a essas pessoas o que ele está fazendo e, tendo comunicado, ter a esperança de que, na sua vida pessoal, as pessoas comecem a identificar alguma coisa ou outra que esteja mudando e ela possa atribuir, isso aqui que mudou, esse dinheirinho a mais que eu tenho aqui, essa graninha que está entrando para o meu filho ou para a minha filha que está na escola, essa coisa não sei das quantas, para que as pessoas consigam perceber nas suas vidas alguma coisa que venha de uma política pública que tenha nascido dentro do Palácio do Planalto. Isso é um trabalho de um ano. Até porque a teologia da prosperidade, Pedro, quando a pessoa consegue melhorar de vida, é devido ao próprio esforço e a ajuda de Deus, né? Então também vai ter que... É percebido como uma bênção divina, é isso mesmo. E isso é uma das coisas que é um problema, né? Quando a pessoa perde emprego, a culpa é do governo. Quando tem inflação, a culpa é do governo. Quando a pessoa consegue um emprego, quando a pessoa consegue um aumento, é por seu mérito, é por seu esforço, é por seu trabalho, é por sua dedicação à religião, é por o governo conseguir, para esse público em particular, fazer colar essa mensagem vai ser um trabalho difícil, é um trabalho de um ano e tudo mais. Isso quer dizer o seguinte: entendo apostado nessa política de comunicação, eu acho que o governo não terá uma segunda chance. Porque quando você começar a poder fazer um diagnóstico de se a política deu certo ou não, já vamos estar no primeiro semestre do ano que vem e, Luísa, primeiro semestre do ano que vem já é uma discussão de Geraldo Alckmin vai ser o candidato a vice ou não, Lula vai ser candidato a presidente ou não, se não for o Lula, quem vai ser o candidato da direita. A gente já está no outro mundo, já não é mais o mundo de conquistar voto, vai ser o mundo de o governo convencer que merece o voto ou não.